15. Amém? Lucas 15, versículo 11. Enquanto você se organiza, se localiza, preste atenção. Eu não vou pregar sobre filho pródigo. Eu quero falar de um contexto igreja sobre o filho pródigo. Eu quero falar sobre um contexto família sobre o filho pródigo. E eu quero concluir na ceia. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Eu estou na direção do Espírito Santo mudando toda a organização do culto. Via de regra a gente faria a ceia agora. E eu quero concluir a mensagem com a ceia, aplicando a palavra. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo me provocou a fazer. Os irmãos que servem os alimentos, eles não vão servir. Você, na sua liberdade no Espírito Santo, você que discerne o corpo, você que é servo do Senhor, irmãos, como a gente precisa ansiar a mesa, a comunhão com o Senhor. Não abrir mão. Irmãos, a igreja está linda, mas eu olho além do que eu vejo. E eu fico me perguntando às vezes porque algumas pessoas esquecem do culto de ceia, ou não valorizam o momento de ceia, de comunhão com o Senhor. Amém? Lucas 15, verso 11. Quem precisar de ajuda, no telão vai estar te acompanhando, mas nunca abandone a sua espada. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lá dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo ao entrar. Mas ele respondeu ao seu pai:
Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre comigo esteve, tudo o que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor. Capaz, ó Deus, de adentrar, ó Deus, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, separar entendimento, trazer discernimento, Pai, trazer cura, trazer restauração, trazer graça. Pai, seja o Senhor, ó Deus, sobre este lugar. Pai, seja o teu Espírito Santo sobre cada vida. Pai, tira o cansaço do ouvinte. Pai, abra o ouvido do ouvinte, prepara o coração, prepara a terra, Senhor, a receber a tua palavra. Pai, seja o Senhor aqui. Pai, seja que a tua graça, seja somente o teu Espírito Santo a ministrar sobre este lugar. Pai, que tudo que é contrário, Pai, que tudo que possa talvez não fazer sentido, seja direcionado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. João, eu vi que você teve um pouquinho de dificuldade com o som, mas o meu retorno está baixo. Precisa de um ganho aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te posicionar. Ficou ótimo. Deixa eu te posicionar. Temos pessoas que nos visitam para entender um pouco do contexto. Senão vai achar que um pouco a gente é meio maluco, meio roqueiro, com esses montes de CD, som aí, né? Ontem nós tivemos a noite dos altos louvores. Nós preparamos um vídeo e vamos compartilhar um pouquinho, né, alguns minutos do que foi ontem a nossa festa. Irmãos, o povo de Deus é um povo alegre. A gente tem alegria de ter comunhão, de comer junto. Nós gostamos de mesa, nós gostamos de comer. E nós fazemos isso com a participação de todos. Nós não temos dificuldade que ninguém acesse as nossas mesas e parta do pão conosco. Então ontem foi uma grande festa, tem uma decoração. A Nilza falou assim, pode tirar, pastor? Eu falei, de jeito nenhum. Quem não veio no sábado perdeu, mas eles vão ver que a gente fez tudo com muito esmero, muito esmero. Outra coisa que eu quero compartilhar, para nós hoje é o culto das primícias. De vez em quando a gente faz isso. Tudo aquilo que está parado na nossa casa, tudo aquilo que não faz sentido e que de alguma forma a gente nem tem sido mordomo, a gente traz, compartilha aqui, e aí você já esteja atento. Ao final do culto, nada disso aqui vai ficar aqui, nada disso aqui é para a igreja. Então você vai vir aqui, você vê se tem alguma coisa que é do seu interesse, tem coisas novinhas, tem coisas em bom estado de uso, né? E você, à medida que você precisar, você vai pegar. Só não leva o meu retorno, irmão. O retorno não tá valendo não, tá? Brincadeira. Tem capacete, irmãos. Essa cafeteira aqui eu dei ela para a Nilma, irmãos. Eu prometi para ela. Cadê a Nilma? Viu, Nilma? Essa cafeteira aqui é sua. Tá bom? Presente meu para você. Como eu que doei, eu estou direcionando para você. Tá bom? Amém, irmãos? Irmãos, seja livre, exceto a cafeteira e o meu retorno. O resto tá aí. Tem uns trem bonito aqui, irmãos. Tem uns trem que não me serve. Mas Deus é bom. Amém? Me perguntaram ali, eu achei que ia ter carro. Eu falei assim, põe o seu lá, ué. Achei que ia ter uma casa. Eu falei, bota a sua lá, ué. Cadê sua fé? É isso aí, ué. A igreja de Atos, poderosa em oferta, poderosa em compartilhar. Amém? Aleluia. Queridos, a parábola do filho pródigo, presta atenção, ela retrata muito a família e a igreja. Destes dias, muitas divisões, muitas diferenças, muitos pensamentos,
muitas feridas, partidas, desconexões, perda de tempo e reencontros. Meu Deus, isso tudo acontece dentro de casa e dentro da família e dentro da igreja. Eu queria que a gente pensasse muito, e nós temos aqui 3 personagens principais nessa história. Um pai com um coração gigante e que não conseguiu fazer com que os filhos o conhecessem, o entendessem. 2 filhos que não eram amigos, 2 irmãos que não andavam juntos, divergências. Queridos, a igreja ela é muito assim, dentro da própria liderança. Eu não trabalho com fulano. Nós tínhamos isso no louvor, eu não canto com ciclano, graças a Deus não temos mais. O próprio apóstolo Paulo fala, tem diferenças que elas acabam sendo necessárias ter, mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, muita atenção. Queridos, nós temos aqui famílias de todo tipo, jovens casais com criança no colo, pais e mães maduros que já têm os filhos casados e já não tem mais os seus filhos sob a sua tutela. Temos também pais que já despacharam os seus filhos, sejam para morar no outro estado, né? Marcelo pai, Marcelo filho. Hoje um reencontro da família, e hoje não, ontem, né? Graças a Deus. Muito bom receber vocês, toda a família. Recebi Marcelo pai, né? Recebi uma chamada de zap do meu amigo Thieres, né? Pastor Thieres. Aqui, vou mandar 2 pessoas aí na sua igreja, o Paulo e o Marcelo. Pegadinha. Era o Paulo Thieres e o Marcelo. Marcelo chegou aqui com cara de uns 45 anos de idade, sério, igual o Thieres. Depois foi virando um menino no nosso meio aqui, gostoso. E a gente ama o sorriso dele. Muito bom ter cada um de vocês. E a gente glorifica a Deus por essa família. Quer dizer, essa mensagem ela tem muito a ver com família. E eu não preparei essa mensagem para você, Marcelo pai e Rosilene. Sou ruim com o nome, tá, Rosilene? Marcelo ficou fácil gravar. Eu vou gravando o seu. E olha que o Thierry já me deu cola ontem. Mas eu sou ruim de lembrar. Queridos, mas eu queria que a gente tivesse muito leve para pensar a respeito da vida. Olhar para dentro dessa família do filho pródigo. Com respeito. Com entendimento. Com crescimento. Sabe qual é a parte que eu menos gosto dessa história? A tristeza do irmão mais velho em receber o irmão mais novo de volta. E tem gente que às vezes volta para a igreja recebida desse jeito. Isso não é o papel nosso como igreja. Qualquer pessoa, quando ela volta para os caminhos do Senhor, é celebrado, é festa. Nós matamos o melhor bezerro. Estava morto e foi achado, foi encontrado. Porque esse é o lugar nosso como igreja. Nós não celebramos as diferenças, mas nós celebramos a comunhão. Deus nunca receberá filhos por servos. E eu gosto muito quando o filho mais novo cai em si. E muitos de nós, ou quase todos, uma hora caem em si. A gente entende a importância da esposa, do esposo. A gente entende a importância dos filhos, da reorganização da família, de um direcionamento de Deus sobre a nossa casa, sobre a importância de congregar, sobre a importância de relacionar, sobre a importância de respeitar, sobre a importância de amar, sobre a importância de abraçar. Todos nós, ou a maioria, uma hora cai em si e faz um retorno para aquilo que o Pai espera. Amém?
Nós temos aqui talvez pessoas essa noite que vão cair em si com a mensagem. Nós temos talvez pessoas aqui que vão falar assim: puxa, eu já fui o irmão mais velho e não entendi algumas coisas. Ou eu sou esse pai que não consegui ser compreendido. Mas no final, nós estaremos numa mesa de comunhão, celebrando a paz, o perdão, a comunhão e o partir do pão. Amém? Deus nunca receberá filhos por servo. Filho. É fundamental compreender o nosso lugar de filho de Deus. Queridos, eu gosto muito de ouvir pregadores e aquilo que é para o meu espírito, aquilo que realmente traz direção. É importante a gente entender. Ouvi uma mensagem do pastor Luiz Hermínio Mevan, e ele fala uma visão que Deus deu para ele, um entendimento. Cada um de nós adora a Deus, celebra a Deus no nível do nosso conhecimento. E ele traz um exemplo. Os anjos, quando adoram a Deus, eles falam assim: santo, 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 santo. Mas a nós, Jesus nos ensinou algo diferente. E qual é? Ele é santo? Sim. Mas ele nos ensina: Pai nosso que estais no céu. Há um governo, há um Pai. E eu preciso estar no meu lugar de filho. Você precisa entender o que é o lugar de filho. Nós precisamos entender. Quando o filho mais jovem pede a herança para o seu pai, num sentido claro, ele estava dizendo indiretamente: Pai, o Senhor não tem mais o que agregar na minha vida. Pai, o Senhor já é como alguém que já morreu para mim. Me dá a minha parte que me cabe, que eu vou embora. Isso não é um lugar de filho. Isso não é um lugar de filho. Irmãos, eu gosto de olhar para a Escritura e deixar o seu texto dentro do seu contexto e desvestir de religião aquilo que é a ação e governo de Jesus. Nós na igreja a gente marca reunião com a liderança, marca muitas coisas. Você já viu Jesus marcar reunião com os discípulos? Reunião? Não. Chamava o povo para orar. Ou chamava o povo para a mesa, lugar de comunhão. E uma família precisa estar nesse lugar. A gente precisa saber chamar os nossos filhos, chamar o nosso povo para a mesa. Ter a família na mesa é um lugar de muita honra, é um lugar de muita bênção. Amém? Tenha tempo de qualidade, tenha tempo de mesa com a sua família. Queridos, eu quero ir em Lucas 22. Quem me segue sabe, eu uso muito os contextos para poder aplicar. Lucas 22, Jesus nos ensina sobre a ceia. Quer ver? Deixa eu me localizar. Sumiu aqui. Aqui. Verso 14. Não vou ler. Lucas 22, 14. Jesus vai ensinar sobre a ceia. Lucas, o evangelista, vai trazer para nós aquilo que Jesus discorreu. Nós vamos ter a mesma passagem em Mateus 26, em Marcos 14. Mas em 1 Coríntios, Paulo, o apóstolo questionado, dá muito mais propriedade, fala com muito mais abrangência da importância desse momento.
não estou desmerecendo o que Lucas, o que Marcos escreve, que Mateus, mas a profundidade do apóstolo Paulo é destacada, de valorizar e trazer o entendimento para essa mesa. Quando Lucas nos escreve sobre a ceia, depois da ceia vem algo sobre ser maior no reino de Deus. E aí eu quero ler. Pode me seguir aí, João, na mesa. Lucas 22, 24, hoje assim, né? Lucas 22, 24. Houve também, entre eles, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês, os discípulos, não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês sejam como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou, para que comam e bebam na minha mesa, no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Até aí já sei. Queridos, a gente precisa entender este lugar. A gente precisa entender a ceia. A gente precisa entender o governo do Senhor. Mesa que não fala de reino, não é mesa. É só um lugar. Mesa que não projeta reino, é só um lugar. Eu vou repetir. Mesa que não aponta para o reino, é só um lugar. Cuidado com as mesas que você se assenta. Cuidado. Amém, irmãos? É natural que no meio da igreja a gente tenha pessoas que tragam no coração necessidade de ter razão, necessidade de ter direitos. E as nossas razões, as nossas justiças são trapos de imundícia. Serve para nada. O que tem proveito é mesa e governo. Governo de reino. Quando nós somos ensinados sobre como nós tratamos o nosso Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. A nossa vida se dá em reino. A mesa tem sentido em reino. Se você come dessa mesa, se você se acessa nessa mesa para as suas necessidades pessoais de amanhã, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Jesus nunca chamou ninguém para reuniões. Jesus nos chama à oração e à comunhão. 24 e 30, o texto vai dizer, quiser voltar lá, Jaci. Não, aí é o todo, na realidade é o 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Mesa é um lugar que eu tenho facilidade de falar das minhas limitações, da minha incapacidade
do meu lado humano, do meu lado que precisa da sua oração, da nossa comunhão, da nossa inteireza de corpo. Porque como corpo, quando nós temos essa liberdade, um blinda o outro protege o outro, e o corpo é resguardado. Eu confio a vocês um reino. Irmãos, preste atenção. Não faz sentido uma vida cristã se você não entendeu o que o Senhor colocou nas suas mãos. Eu vou repetir, não faz sentido você viver a sua vida terrena se você não discernir aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Tem uma passagem em Lucas 16, e a gente usa ela, é o título, é a base do curso de finanças bíblico do Crow, onde nós falamos sobre se nós não formos corretos, justos com as coisas desse mundo. Dou um exemplo aqui, ó. Se a gente não sabe lidar com coisas, o Senhor não vai confiar as espirituais. Então a gente tem que saber e tomar muito cuidado. Participe de mesas que tragam comunhão e aponta o crescimento do reino. O apóstolo Paulo é quem melhor detalha essa ceia para trazer direcionamento à igreja de Coríntios. Queridos, a igreja Moriá não é perfeita. Não é. Nós trabalhamos, conversamos, sentamos em mesas, amamos, e a gente vai tentando acertar, e às vezes até tentando acertar a gente erra. Mas eu queria falar um pouco como a gente olhou para a família do filho pródigo, para a gente repensar o nosso lugar. Eu queria que a gente agora olhasse para a igreja de Corinto. A igreja que Paulo escreveu 3 cartas. 2 nós temos acesso, estão na Bíblia. Então eu queria que a gente pegasse aqui os pontos positivos. Eu não vou entrar nos versículos que eu não quero delongar. Quais eram os pontos positivos da igreja de Coríntios, fundado por Paulo? Era uma igreja de fidelidade. Uau! Uma igreja que caminhava numa fidelidade. Era uma igreja generosa nas ofertas, nos dízimos. Era uma igreja de diversidade. O povo era misto. E eles, de alguma forma, sabiam lidar um pouco com isso. Era uma igreja que tinha um grande zelo e entusiasmo para o Evangelho. 4 pontos positivos, e eu quero destacar 6 pontos negativos. Uma igreja dividida. Uma igreja de opiniões divergentes. Biblicamente a gente sabe que toda família dividida não subsistirá. Todo reino dividido não subsistirá. Veja que nós temos 2 instituições divinas, família e igreja. Eu quis mostrar a família do filho pródigo, que ela não é um exemplo para nós. E estou mostrando a igreja de Coríntios como um entendimento para nós. Talvez você fale assim, eu preciso de uma igreja melhor. Moriá não é a melhor igreja. Não é mesmo. Muito boa. Nós amamos aqui. Mas tem igrejas melhores. Nós não somos utópicos, nós não somos prepotentes de achar que nós somos a melhor igreja de Betim. Mas nós amamos vidas. Nós cuidamos de vidas. Então eu tenho 2 referências que são instituições divinas. Família e igreja. Família do filho pródigo e a igreja de Corinto. Pontos negativos: divisão, desordem, imoralidade, orgulho, desrespeito à autoridade e algumas dificuldades teológicas. Que é os textos, quem quiser anotar aí, fidelidade, pontos positivos, 1 Coríntios 16, 13. Generosidade, 2 Coríntios 9, 1.
diversidade de povos, né? 1 Coríntios 1, zelo e entusiasmo, 1 Coríntios 14, pontos negativos, divisão, 1 Coríntios 1, 10, desordem, 1 Coríntios 14, imoralidade, 1 Coríntios 5, verso 1, orgulhosa, 1 Coríntios 4, 6, desrespeito à autoridade, 1 Coríntios 9, 1 a 3, dificuldade teológica, 1 Coríntios 11, 2 a 16, ceia do Senhor. Uau! Paulo trabalhou em Coríntios e ele destacou alguns pontos que aquela igreja precisava se reorganizar. E aí eu quero caminhar, quero a ajuda da mesa aí. Já se 1 Coríntios 1, 10, 17. Eu quero falar sobre unidade. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É do 10 a 17, perdão. 1, 10 a 17, está errado lá, já sei. 1 Coríntios 1, versículo 10. Falou de pão, já achei que era. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. O que ele está tratando? Ei, pode ter cruzeirense e atleticano, mas foca aqui no que é importante. Você pode gostar do amarelo, o outro do verde, mas as coisas do reino são mais importantes. Vão ficar no lugar que aponta para o reino. Que aquilo que nós falarmos seja para o reino. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Verso 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, ou seja, me chegou notícias aí da sua igreja, por alguns membros aí da casa de Clói, de que há brigas entre vocês. Meu Deus, nós estamos melhor que Coríntios, irmão. Que briga não tem que não, irmão, graças a Deus. Mas a igreja de Coríntios tinha briga. A gente precisa deixar no texto o que está no texto, irmãos. Às vezes a gente tem uma dificuldade de olhar para a cadeira do lado e falar assim: eu tenho dificuldade com esse irmão. Mas a causa que nos une é maior. E eu preciso caminhar. A gente precisa avançar. Porque a gente tem o entendimento de um reino. Quem quiser ser o maior, mantenha-se na mesa. Sobre direcionamento do reino. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas, além destes, não me lembro de batizei algum outro. Até aí tá bom. A gente precisa entender o reino. Então Paulo veio trabalhar a unidade dessa igreja. Irmãos, tudo aquilo que eu falo da igreja traz para dentro da sua casa. É preciso restaurar a unidade da sua casa. É preciso restaurar a mesa na sua casa. Eu não vou ler, mas outro ponto que Paulo trabalhou forte, e a maioria que conhece bem, foi o amor. 1 Coríntios 13. E por favor, queridos, não diminua 1 Coríntios 13 achando que é só para a vida a dois de casados. 1 Coríntios 13 é para
esse nível de amor entre os irmãos e esse nível de amor para com Deus. A cruz nos ensina: se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Não faz sentido. Então Paulo ensina a igreja sobre unidade, ensina a igreja sobre o amor e sobre a humildade. Já se 1 Coríntios 4, capítulo 4. Verso 1, tá? Isso aí. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministro de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Para quê? Pastor é uma parte. A igreja se movimenta, a igreja trabalha, tudo. Como eu gosto de falar aqui, não existe ministério cadeirante. O que eu faço? Eu vou à igreja. Não, nós somos igreja. Irmãos, amanhã, sei lá quando, isso aqui pode ser uma academia, um restaurante, qualquer coisa. Esse lugar vazio não representa nada. Ao término do culto, quando nós formos embora, a presença de Deus é conosco. O Espírito Santo habita em nós. Ele é morada nossa. Isso aqui é só um lugar. Então Paulo fala da unidade, do amor e da humildade. Irmãos, há algo encarregado sobre cada um de nós. Cada um de nós. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, desses membros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Queridos, conheça a palavra, mas conheça o Deus da palavra. É um perigo quando a gente conhece texto e não conhece o Deus da palavra. Um perigo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, eu gosto de desconstruir muitos conhecimentos errados. A parte do Sermão do Monte, quando Jesus ministra uma série de mensagens, ao término, ele resume a importância de tudo aquilo que ele ensinou, e muita gente tropeça no final. Ele vai falar sobre os 2 fundamentos, e a maioria das pessoas e pastores pregam esse texto errado. Ali não está em xeque se a sua vida está sobre uma rocha, seja ela Cristo que você queira entender, ou se a sua casa está fundada, estabelecida sobre areia. Aquilo é como uma parábola. Aquilo é para você entender. Tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, se for lido, entendido, aplicado, vivido, é algo para você entender tão poderoso, que é como se a sua casa fosse construída com o melhor alicerce. Então o que sustenta a nossa casa, o que sustenta a sua família, é saber, é conhecer a palavra e praticar a palavra. A gente precisa ser praticante da palavra. Se você conhece um versículo e pratica, você está na frente de muita gente que conhece toda a palavra, mas não aplica nada. O diabo é um excelente conhecedor da Bíblia, mas ele faz tudo ao contrário. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não vive a palavra. Então a gente precisa pensar sobre esse conhecimento da palavra. Eu não acabei aqui, né? Movi em outros lugares. 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem que eu julgue a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Irmãos,
Eu não me dou por justificado, eu não sou o melhor, eu não sou o mais correto. Mas eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso crescer. Eu sei que nós precisamos crescer. Nós precisamos receber do Senhor aquilo que Ele quer confiar a nós. Nós precisamos estar disponível para aquilo que é dele para nós. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Ah, pastor, mas isso não é legal, é isso que eu gostei. Não achava que ia ser assim. Calma. A gente não julga as coisas no meio do caminho. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Todo trabalho requer um tempo para se frutificar. Irmãos, quando Moriá nasceu, meu Deus, que dificuldade pregar 15 minutos. Quantas bobagens eu já falei, irmãos. Mas graças a Deus que Ele nos dá o crescimento. Como o mestre Marcelo está rindo de mim, irmãos. A gente acaba falando, irmãos. A gente acaba errando. O que Paulo fala? O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Mas o mal que eu não gostaria, eu fiz. Meu Deus. Irmãos, quando nós sabemos aceitar o irmão mais novo, quando nós sabemos nos movimentar com o coração do pai pródigo, a gente faz festa, a gente celebra, a gente restaura, a gente tem graça, a gente tem amor, a gente tem unidade, a gente tem humildade. Amém? Para encerrar, eu quero falar da pureza moral. 1 Coríntios 5:7. Joguem fora o velho fermento. Irmãos, cuidado com o seu conhecimento. Deixa eu te falar para você, a Bíblia não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mas a Bíblia, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E o Espírito Santo tem prazer de ministrar coisas novas. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é crescimento. Evangelho é mutação. Hoje eu preciso ser melhor que o Alisson de antes. Amanhã melhor que hoje. Em Apocalipse 21:5, nosso Deus fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Nosso Deus tem prazer de fazer coisas novas. É o filho que volta. É a restauração do filho mais velho. É o retorno à mesa. É o retorno à unidade. A restauração da igreja. A restauração da casa, do lar. É a reconstrução minha como servo. Volta. Joguem fora o fermento velho, as coisas velhas, os conhecimentos, aquilo que te prendeu, para que vocês sejam nova massa. Nós estamos falando de mesa, de pão. Nova massa, como de fato já são, sem fermento, sem contaminação, sem religiosidade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Verso 8. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento. O pão da sinceridade e da verdade. Irmãos, se tem um lugar que a gente tem que ter liberdade de ser quem nós somos, até quando erramos, é no nosso berço familiar, é dentro da igreja. Pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda. Irmãos, eu tenho uma preguiça quando a gente vê alguns exageros religiosos.
Uma mulher foi pega em adultério. Jesus estava desenhando no chão. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. É mesmo? Uai, o que fala a lei de Moisés? Então cumpre, joga pedra nela, mata ela aí, começa aí. Ele levanta e fala, uai mulher, o que aconteceu? Senhor, só eu fiquei. Aí ele deu um sabão nela, não foi? Sua vagabunda, sua prostituta, sua imoral. Vai lá na igreja que eu vou fazer uma sessão de desencapetamento com você. Vou passar você no sal. Nada disso, irmãos. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. A gente inventa tanta coisa que não tem amparo bíblico. E o verdadeiro amor a gente não entrega. A gente julga. Espera o fim das coisas, irmãos. Espera o fim das coisas. Irmãos, grande começo não significa nada. O que tudo importa é como eu e você estaremos diante do Pai. Vai ter uma mesa preparada lá na eternidade. E nós vamos sentar com o Pai. E a primeira pergunta que Deus vai me fazer: Alisson, te dei a Renata, uma moça cheia de sonhos, cheia de vida, alegre, adoradora, alma alegre, leve. O que você fez com essa mulher? Por que essa mulher sofreu? Por que ela se entristeceu? Eu tinha um projeto para ela de viver 90 anos. Não chegou lá. O que você fez, cara? E eu vou explicar isso lá. Você vai explicar isso lá. Esposas, quem o Senhor confiou a sua casa? Filhos, que pais te foram confiados? Maridos, quais são as suas tratativas com a esposa? A primeira coisa que ele vai me perguntar é sobre a minha casa. Alisson, te dei um filho. Lembra que você perdeu 3 gravidez? Mas uma eu te dei. Você lembra aquela oração que você fez? Eu atendi. Onde está seu filho? Onde ele anda? Quem ele é? O que você fez dele? Mesa é lugar de relacionamento. E uma hora você vai sentar nela. Porque o que importa é o final. É como as coisas terminam. Já se 1 Coríntios 11, 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiar vocês, igreja de Corinto. Mas nisto que agora escrevo, não posso elogiá-los. O apóstolo Paulo vai dizer: ô igreja, eu posso até elogiar em algumas coisas. Vocês têm esses problemas. Falei de unidade, falei de amor, de humildade, de pureza moral. Mas agora, a gente precisa pensar: o que nós não somos, não trazemos o entendimento, não sabemos viver. Queridos, a gente deixa o culto da ceia já pré-definido. Todo primeiro domingo é culto de ceia. Tem jeito de esquecer? Não tem jeito de esquecer. Eu sei que pessoas têm compromisso, final de ano vai tendo uns calendários mais apertados. Mas culto de ceia, irmãos, é um culto diferente. A mesa do Senhor
é um lugar para estar. Mas nisso eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor. Você está aqui hoje para entender a mensagem, para que ela produza fruto, transformação, para que amanhã você seja uma pessoa melhor. Tem pessoas no celular, irmãos, agora. Irmãos, isso é sério. Tem pessoas no celular. Meu Deus. Deve estar lendo o versículo. Porque você se reúne não para melhor e sim para pior. Cuidado para você não sair daqui hoje pior, sem discernir o que é a mesa. Para que você se reúne? Para quê? Verso 18. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte até acredito que isso é verdade. E até necessário que haja partidos. Irmãos, é salutar quando a gente sabe pensar diferente. Irmãos, uma igreja que tem os 5 ministérios, que tem o mestre, que chega no pastor e fala assim: pastor, cara, você falou um negócio lá, dá um jeito de dar uma consertada, porque legal, mas até a aplicação foi boa, mas não dá para justificar muito não, porque ele é mestre, e a gente se movimenta respeitando aquele que é mestre. Irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão no mesmo plano. A igreja precisa se movimentar no mesmo movimento. Há um direcionamento de Deus, o cabeça é Cristo. Mas nós trabalhamos juntos. Nós entendemos o reino e essa mesa e trabalhamos o reino. Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Irmãos, as coisas precisam ter um padrão. Quem aqui já trocou o cálice e falou assim: não, meu cálice está mais vazio que o do irmão? Seja sincero, irmãos. Meu Deus, que pensamento pequeno. Vou trocar o cálice de novo, porque esse aqui está pequeno, está vazio. Beba ele, irmão. E quando, bom, já li. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Irmãos, preste atenção. O culto, ele é uma extensão da sua casa. Se você já não adora em casa, se você já não celebra em casa, não vai ser aqui em 1 hora, 2 horas, que vai mudar a sua vida. A nossa vida é um culto. O que você come em casa? Nós somos um ser que alimentamos pelo menos 3 vezes o nosso físico, pelo menos 3. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. No mínimo 3 refeições você vai fazer. Agora o seu espírito, você alimenta 3 vezes ao dia, 4 vezes, 3 vezes na semana. Meu Deus. Que luta achar crente na igreja meia de semana. Que luta, que desafio. Acho que crente hoje é igual camelo. Bebe 150 litros d'água e atravessa um deserto. Então é desafiador, Thierry. Meu Deus. Vamos terminar. Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Meu Deus, menosprezam a igreja.
diminui a importância da igreja. Queridos, preste atenção. Quando você, papai e mamãe, a igreja é relativa para você, ela é desnecessária para os seus filhos. Eu não sei quem é dono dessa frase, mas é muito verdade. Enquanto você não entender que a igreja é necessária para você, ela não vai fazer sentido para os filhos. Quem tem filhos pequenos, muito mais, cuidado com isso. Cuidado com isso. O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los. Gente, a gente não sabe participar da mesa. A gente não entende a mesa. E eu nem falei dos elementos ainda. E eu nem falei tanto de Cristo ainda. O 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Uau, eu gosto desse início. Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Se você não receber aqui essa noite, não vai fazer sentido. É preciso que você receba no seu espírito. Que o Senhor Jesus, irmãos, tudo aponta para o Cristo. Na noite que foi traído, como Jesus tratou Judas na mesa? Querido, o que você tem que fazer, faça. Irmãos, a gente vive um evangelho tão contraditório. Tem um texto bíblico que Jesus está conversando com Pedro. E ele pergunta para os discípulos, lá fora, quem eles dizem que eu sou? E aí Pedro, muito rápido, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, só pode ser o Espírito Santo que te revelou isso. Continua o texto. Quais são as palavras que Jesus fala para Pedro? Oh, coisa ruim, para trás de mim, Satanás. Todo mundo que te tira da cruz não é seu amigo. Eu vou repetir. Todo mundo que te tira da cruz não é seu amigo. E quando o traidor, o Judas, chega, amigo, faça o que você tem que fazer. Queridos, não fuja da sua cruz. Não abandone o seu deserto. Deserto é o lugar que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Deserto é o lugar que você vai ouvir nitidamente. Deserto é um lugar que não tem distração. A gente está focado no Senhor, porque a dependência nossa é muito maior. Muito maior. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Marcele, chama o Ministério Infantil para nós, vê se eles podem vir. Eu quero celebrar a ceia, eu vou orar. Ô Zé, avisa aqui o Ministério Infantil, o Marcelo já avisou lá. Querido, se você fica com o olho aberto, você vai ver nuca dos outros, você vai ver cabeça, você vai ver cadeira. Se você fecha os seus olhos, você vai contemplar aquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, falando da mesa. Pai, quantas pessoas perdidas que não discernem o corpo. Pai, quantos pais perdidos que não entendem os filhos. Quantos, Senhor, pessoas, ó Deus, estão equivocadas, sem discernir o corpo. Pai, que haja retorno de pródigos essa noite. Que haja restauração de família aqui essa noite. Que haja um despertamento, Senhor, neste lugar, para que o Teu Espírito Santo venha fluir sobre este lugar. Senhor, derrama sobre este lugar, ó Deus, a Tua graça. Derrama, Senhor, neste lugar, ó Deus, a Tua unção. Pai, amarra o valente.
Pai, que o governo do Teu Espírito Santo seja sobre essa casa, sobre cada vida que aqui está. Pai, prepara, Senhor, os corações, Senhor Deus, a participar da mesa. Senhor, prepara, Senhor, aqui cada coração a participar, ó Deus, dessa mesa. Pai, na direção do Teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos, ó Deus, alimentar aqui desse pão, desse cálice. Pai, em memória do Senhor, ó Pai. Pai, nós queremos tomar parte, Deus, do Teu corpo. Pai, a Tua palavra fala que aqueles que não discernem, aqueles que comem sem entendimento, Pai, contraem problema, contraem doenças. Não são íntegros, não são completos, não entendem, ó Deus. Pai, mas aqueles, ó Deus, que caminham na Tua presença, que caminham na Tua face, seja o Senhor aqui a operar, Senhor. Pai, nós pedimos aqui que o Teu Espírito Santo venha agir aqui com graça. Pai, que o Senhor venha na porção de cada um, Senhor, ministrando, renovando, capacitando. Pai, que tudo que não é do Senhor caia por terra. Pai, tudo que tem impedido um coração adorador caia por terra. Tudo que tem impedido, ó Deus, cada um de celebrar o Senhor. Pai, de entender, ó Deus, as dificuldades da caminhada, da família, da igreja. Pai, traga restauração sobre filhos essa noite. Traga restauração sobre pais essa noite. Pai, traga restauração sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, nós não precisamos, ó Deus, de uma religião. Pai, nós precisamos de um Deus que é Pai. Nós precisamos entender, ó Deus, o Cristo que se deu por nós. Pai, queremos, ó Deus, andar na condução do Teu Santo Espírito que nos foi dado e que habita em nós. Pai, que nós possamos a cada dia, a cada manhã, nos movimentar, nos avançarmos em Cristo. Seja, Senhor, a Tua graça. Pai, seja, Senhor, a Tua unção. Pai, seja a restauração do Senhor neste lugar. Pai, que o Teu Santo Espírito opere, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.